Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um que aqui chegou, aqueles que estão conosco conectados através da internet, nos acompanhando aí ao vivo, que o Senhor também possa derramar o seu Santo Espírito com abundância no coração de cada um, para que todos nós possamos receber dos céus aí a sua graça em forma de revelação da sua palavra, de conhecimento que liberta. Amados, hoje nós trouxemos um tema aqui, a casa de Israel. A mensagem que é dado à casa de Israel, que é enviado à casa de Israel. Uma mensagem especificamente para os religiosos. Quando a Bíblia diz que é uma mensagem para a casa de Israel, ela não está falando que é uma mensagem para o mundo, para os gentios, mas para os religiosos. Portanto, é uma mensagem para mim, para você, que nós somos religiosos, e para todos os cristãos, os evangélicos, todo mundo que diz ser cristão, é uma mensagem para nós. E que mensagem importante é essa que é dado desde os primórdios da igreja cristã, que ela deve ecoar até os dias de hoje, que deve ser o nosso beabá, que deve ser a nossa compreensão, para que também a gente, compreendendo isso, a gente possa praticar o ID e retransmitir a verdadeira mensagem que deve ser transmitida ao mundo. Então, essa mensagem é para nós, para os da casa de Israel, né? Então vamos então aqui, pode passar aí, dá um clique aí, isso. A pregação de Pedro em Pentecostes foi como um marco para o nascimento da igreja apostólica. Não foi uma palestra motivacional, mas uma forte revelação que expôs o pecado dos religiosos em Jerusalém, exaltou o nome de Cristo e apontou a necessidade urgente de arrependimento. Muitos ouvintes foram compungidos e clamaram: "Que faremos?" Esta pergunta ecoa através dos séculos, exigindo uma resposta viva de cada um de nós. Por que a mensagem é dirigida à casa de Israel? Por que essa mensagem ela é dirigida à casa de Israel? E hoje nós vamos justamente buscar essa resposta, porque essa mensagem é dirigida a cada um de nós e nós precisamos entender essa mensagem, para que, entendendo a mensagem, tenhamos a verdadeira e mesma reação espiritual que tanto os apóstolos quanto os que ouviam essa mensagem estavam ali preparados agora para dar continuidade. O texto base está aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 36, que diz assim: "Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto", os que estavam ouvindo ali, todo mundo, "compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava,
e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então nós temos aqui a grande mensagem de alguém que está cheio do Espírito Santo, a mensagem que faz a abertura da igreja cristã, a mensagem que é a pedra fundamental, o alicerce inicial de toda a verdade que ia manter a igreja cristã até os dias atuais. É esse o primeiro sermão, é essa a primeira pregação que o resultado dela vai prover quase 3.000 almas, quase 3.000 homens adultos são batizados naquele dia após uma pregação no dia de Pentecoste, quando Jerusalém estava cheia de judeus, cheia de estrangeiros. A cidade estava repleta, e as pessoas, ao ouvirem Pedro falando na sua língua materna, cada um ouvindo isto, eles então, ouvindo esta pregação, entenderam que ali obviamente é o alicerce inicial que fundamenta a igreja cristã. É uma pregação para judeus, é uma pregação para religiosos, é uma pregação para estrangeiros que simpatizavam com a festa do judaísmo, com a festa do Pentecoste, que estavam ali para para participar da festa e ouviram esta palavra. Então, é esta a grande mensagem. E nós vamos então tentar esmiuçar esta mensagem, tentar aprofundar cada detalhe dela para a nossa edificação espiritual. Primeiro, queremos trazer a ideia do conhecimento que está sendo transmitido ali. Conhecimento sempre será o primeiro passo. Se nós não conhecermos, a gente não pode dar o primeiro passo. Ninguém resolve dar o primeiro passo para fazer qualquer tarefa se ele não conhece, se ele não sabe fazer aquela tarefa. O primeiro passo é o conhecimento. Ninguém pode ser cristão se ele não tem conhecimento. A primeira coisa que o cristão, para ser cristão, precisa ter é o conhecimento do Cristo. Se ele não tem esse conhecimento, ele não é cristão. Então, o conhecimento é o primeiro passo. E aí é por isso que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira necessidade é se libertar. Porque ninguém serve a Cristo a não ser em plena liberdade. O texto que nós lemos, Pedro começa dizendo assim: saiba, pois, com certeza. O saber era a primeira necessidade daquele povo. E Pedro diz assim: olha, saiba, pois. Quem é que tinha que saber ali? Ele vai dizer quem tinha que saber. Mas ele fala: eu quero que vocês saibam. Mas não é saber de tomar o conhecimento de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Era saber com certeza. Era ter um conhecimento que você agora sabia que aquele conhecimento que você estava tendo era puro e verdadeiro. Que você poderia ir por ele, poderia fazer aquilo que você estava completamente certo. Saiba com certeza, ou estejam completamente certos. E aí é o apelo de Pedro aqui, olha, saibam, ele está chamando a atenção de todos os religiosos que estavam ali presentes. Então, o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, ou o conhecimento da sã doutrina, é o passo inicial para tudo. E aí, 1 Timóteo 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo, que estava ensinando o jovem Timóteo, que queria ser presbítero, Paulo diz assim, ó: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então veja que para que todo ser humano que está perdido, que carece de salvação, o primeiro passo é que essas pessoas cheguem o quê? Ao conhecimento da verdade. Tudo começa com o conhecimento da verdade.
Um dia desses eu recebi um áudio de um irmão, nem sei se ele está assistindo agora, acompanhando, mas recebi um áudio de um irmão, e ele me retornou o áudio de um irmão, de uma outra pessoa, que o escutou, os meus comentários da lição e os meus comentários das meditações matinais, que a gente coloca no grupo dele, um grupo de irmãos religiosos, que ele é o administrador desse grupo. E aí uma pessoa dizia assim lá, fazendo uma crítica ao meu comentário, como quem dissesse assim: mas esse rapaz está pregando somente a palavra, para ele tudo tem que ser da palavra, vocês não fazem nada que seja fora da palavra, tudo é a palavra, ele não fala nada que não seja da Bíblia, só fala da palavra, tudo é a palavra. Diga para ele que além da palavra tem um fogo no altar, tem um fogo do altar. A gente não deve viver só de palavra não, tem um fogo do altar. Assim, era tão sem noção o comentário da pessoa, que eu nem dei a resposta, porque era uma pessoa completamente sem noção. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, nosso exemplo, ele nunca abriu a boca para não citar somente a palavra. Qualquer palavra que você encontrar da boca de Cristo, você vai encontrar textos inteiros do livro dos Salmos, Provérbios, aquilo que Davi falou, que Moisés falou, e que tantos outros profetas e patriarcas falaram. O tempo todo, Jesus Cristo não fala nada que não seja da palavra de Deus. Neste sermão aqui de Pedro, do capítulo 2 de Atos, toda a fala de Pedro está baseada em escrito do Antigo Testamento. Pedro usa o texto, começa com um texto de Salmos, depois cita um texto de Joel, capítulo 2, depois ele cita o Salmo de novo, Salmo 2, e lá no final ele cita um Salmo de novo. Disse Davi, ele cita todo o sermão de Pedro, do capítulo 2 aqui do livro de Atos. Inclusive o texto anterior a Atos 2:36, se você ler aí, o versículo 35, Pedro está citando o Salmo 2. Não, o Salmo 2 não. O Salmo 2 é anterior. Ele cita um salmo onde está escrito assim, onde ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, quando Davi está dizendo, disse Yahvé ao meu Senhor, falando do Messias. Então, o tempo todo, Pedro está citando as Escrituras, porque Pedro aprendeu com Jesus Cristo, que nenhuma fala de nenhum cristão de verdade deve ser da ideia da cabeça dele, de um suposto fogo do altar, de uma suposta inspiração de um espírito que ele não sabe de onde vem. A palavra nós sabemos de onde vem, e a palavra é a nossa guia, é a única guia de confiança, é a Escritura Sagrada. Cristo disse isso até para Satanás: está escrito, também está escrito. Então, não tem nenhuma forma de o cristão vencer o mundo, que está em guerra com o mundo jaz do maligno, a não ser com a espada na mão, que é a palavra. Não tem outra forma, somente a palavra. E infelizmente há uma má educação dos cristãos que foram orientados desde a Idade Média. Inclusive a igreja mãe na Idade Média é quem estimulou os cristãos a serem assim, a saírem fora da palavra, a criarem tradições fora da palavra. E é um perigo. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus, ou o conhecimento da verdade, é o primeiro grande passo para que você possa seguir. Todo mundo neste planeta, antes de fazer qualquer tarefa, antes de preparar, de seguir qualquer profissão, primeiro ele se prepara. Ele busca o conhecimento para realizar aquela profissão. Por que no cristianismo seria diferente? Como é que eu vou realizar uma obra, a obra mais importante do universo, que é a obra da vida eterna, da salvação, e eu não tenho conhecimento, eu não me preparo? Já imaginou? Pois bem, o próximo texto está aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando o texto diz assim, o saber. O Senhor diz pela boca de Oséias: o meu povo foi destruído. E se eu pegar esse verbo aqui e colocar no futuro, eu posso dizer: o meu povo será destruído,
porque lhes falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Veja só que o motivo da perdição do povo de Israel não foi falta de fogo no altar, não. O fogo do altar lá no santuário, Ednalva, nunca se apagava. O problema deles é que eles rejeitaram o conhecimento. Israel se perdeu porque faltou o conhecimento, faltou palavra, faltou instrução para o povo. Então eu te rejeitarei para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Veja bem, então veja que a falta de conhecimento foi o motivo da perdição do povo. Não querer conhecer é não querer praticar. Se eu estou querendo conhecimento, é porque eu tenho o desejo de querer praticar aquilo. Já imaginou, Eva, eu passar 5, 6 anos da minha vida estudando para ser médico, buscando conhecimento, né, da medicina, e aí, depois de um sacrifício de 6 anos estudando 10, 12, 14, tem gente que usa 16 horas estudando por dia medicina, para depois dizer assim, não, é só para curiosidade mesmo. Já imaginou? Não tem sentido. Então você busca o conhecimento para querer praticar. Então, se você conhece um cristão que não busca conhecimento, é porque ele não quer praticar. Ele não quer ser o cristão que a Bíblia está querendo que ele seja, né? Então, olha, a falta de conhecimento significa perdição. A busca do conhecimento significa interesse para querer praticar a verdade, a palavra de Deus. E o Senhor apresenta claramente aqui qual é o motivo da perdição: falta de conhecimento. O que ou quem? Ele disse: saiba, pois. Saber o quê? Saber o quê ou saber o quê de quem? Vamos saber que conhecimento é esse que Pedro está querendo dizer. Ó, saibam, pois, o quê? Ele vai dizer para a gente qual é o conhecimento primordial para a libertação, para a salvação, para a evangelização, para tudo. Que conhecimento é esse? Pedro vai dizer assim: saibam, pois, toda a casa de Israel, que esse Jesus, ele fala esse Jesus, que é esse Jesus aí. Quem é esse Jesus? Se nós voltarmos no contexto do capítulo 2, no versículo 22, por exemplo, ele vai dizer: varões israelitas, Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, que Deus, por meio dele, no meio de vocês, operou portentosos sinais e prodígios. Ele está dizendo a esse Jesus que eu já estou falando para vocês, agora eu vou falar dele. Esse Jesus que vocês todos conheceram, que não tem ninguém aqui que não ouviu falar dele, que ressuscitou mortos, que purificou leprosos, que deu vista aos cegos, que fez os mancos andarem, que curou todo tipo de doença e males a nível espiritual, pessoas com problemas emocionais, pessoas com legiões de demônios na mente, curou todo mundo. Todos vocês conheceram, no mínimo ouviram falar dele. A esse Jesus, que Pedro está falando aqui, ele diz assim, ó, a esse Jesus que eu vou apresentar para vocês. Então, ele diz aqui a importância de conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus? Em João 17,3, o próprio Jesus Cristo, na sua oração, fala da importância do conhecimento das verdadeiras pessoas. Quem deve se conhecer? Ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e conheçam quem mais? E a Jesus, a partícula adicional, ó, e a Jesus. Ele não diz que conheçam o único Deus verdadeiro, ele não tira o ti, viu, Eva? Ele diz assim, ó, se ele dissesse,
que eles conheçam o único Deus verdadeiro, vírgula, a Jesus a quem enviaste. Eu estava dizendo, Jesus estava falando dele na terceira pessoa, que ele era o Deus verdadeiro. Mas quando ele diz que te conheçam a ti só, falando de uma outra pessoa, né? Na terceira pessoa do singular, a ti somente, por único Deus verdadeiro, vírgula, né? E a Jesus, ou seja, e também a Jesus, aquele que tu enviaste. Que conheçam a ti só, por único Deus, e conheçam também a pessoa de Jesus, o teu enviado. O enviado é aquele que é menor do que aquele que o enviou. O enviado é o servo do seu Senhor. Quem envia é o Senhor, quem obedece é o servo. Então, o conhecimento a ser adquirido aqui, o conhecimento é destas duas pessoas, a este Jesus que a gente tem que buscar conhecer. Que outro verso, então, nós teríamos para esse texto que diz assim, conheçam a esse Jesus? Em João 17, 23, o texto diz, Jesus orando ainda, no mesmo capítulo 17, ele orando ao Pai fala, meu Pai, eu neles, eu, Jesus, espiritualmente quero estar na mente deles, dos meus discípulos, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eles só serão unidos se eu estiver presente nele, porque eu vou ensinar eles a amar o irmão. Então, eu preciso primeiro estar nele, né? Ele diz assim, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Então, ele já tinha dito no verso anterior, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Mas eles só vão conhecer que tu és o único Deus verdadeiro e que eu sou o teu enviado, quando eu estiver na mente deles, ensinando a serem unidos, para que eles só vão saber que tu me enviaste verdadeiramente, quando eles experimentarem isso. E que os tens amado a eles como tens amado a mim. Então eles vão saber essas duas coisas. Que o Senhor nos ama de verdade, quando a gente entender que Jesus é o enviado de Deus e que Cristo habitar em nós. A gente só vai ter essa certeza, esse conhecimento prático e espiritual, quando Jesus habitar em nós. Então veja, é esse Jesus que a gente precisa conhecer, quando ele estiver em nós. O Jesus que ele cita no contexto aí do capítulo 2, o Jesus que veio lá de Nazaré. E ele vai continuar dizendo, toda a casa de Israel. Quem é que tinha que saber conhecer a este Jesus? Primeiramente, porque se a pessoa não conhece a este Jesus, ela não vai conhecer o Deus, o único Deus que enviou Jesus. Primeiro, você tem que conhecer quem? O enviado. Para depois conhecer aquele que o enviou. Então, ele vai se dirigir a toda a casa de Israel. Não é a casa de Israel, é a toda. E quem era toda a casa de Israel aqui nesse contexto? Lembremos que Pedro está falando ali no ano 31 a 33 do primeiro século, por volta desta data. Pedro está falando lá em Jerusalém para os judeus, quando os judeus já estavam divididos, quando o povo de Israel já estava completamente dividido. Há quase 1000 anos, o povo de Israel já tinha o reino do norte, lá em Samaria, com 10 tribos dos filhos de Israel, e o reino do sul em Jerusalém, com os judeus, e grande parte dos levitas ali, mas os judeus era o reino dos judeus, quem mandava ali era os judeus, a tribo de Judá é quem ocupou Jerusalém, a região da Judeia. E Pedro, quando diz assim para o povo, toda a casa, ele está dizendo, não é só vocês judeus não, existe também um povo gentil, que você já considera gentil,
As 10 tribos de Israel são gentios, são os samaritanos, os gentios, os impuros, os imundos. Então, quando ele fala toda a casa de Israel, ele está dizendo o judeu e o gentio, o religioso e o considerado mundano. Lembre-se da pregação de Jesus Cristo, quando ele fala do judeu, do levita e do publicano. Os dois vão para o templo orar. Um samaritano ou um publicano, ele é um gentio, enquanto o judeu, o levita, né, o religioso praticante, que frequentava lá o santuário lá em Jerusalém, o templo, ele chegava e batia no peito dizendo: eu sou o cara, eu oro, eu dou o dízimo, eu não faço isso, faço aquilo, não sou como esse imundo aqui, samaritano, como esse gentio aqui não. E a Bíblia diz que esse homem que estava à distância batia no peito e dizia, nem olhava para o céu, com vergonha, olhando, não tinha medo de olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia: Senhor, como eu sou indigno. Eu sou indigno, podia nem chegar aqui perto do Senhor. Ele ficou de longe. E ali ele, indigno, aí Jesus pergunta: quem é que de fato saiu justificado naquele dia dali? Então veja claramente que os ensinos da palavra de Deus é muito claro quando ele diz toda a casa de Israel. Se o religioso cego, ao apegar-se à letra morta, hoje ele vai ler isso aqui e vai dizer assim, ó, é as 12 tribos de Israel, hoje representado pelo judeu, tem que ser judeu. O texto não está dizendo isso, porque nessa contextualização de Paulo, quando ele fala toda a casa de Israel, ele está falando dos judeus, mas o gentio que tem a mesma fé de Jacó, a mesma fé de Isaac, a mesma fé de Abraão. Esse é casa de Israel, né? Então, quando ele fala toda a casa de Israel, ele fala todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele hoje que se aproxima de Cristo para fazer a sua vontade, com desejo de fazer a sua vontade. Ele diz assim em Gálatas 6,16: e a todos quanto andarem conforme esta regra, a regra que ele fala nos versículos anteriores aí, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Veja que quando Paulo fala Israel de Deus, ele está deixando implícito que existe um Israel que não é de Deus. Se ele está dizendo que existe o Israel de Deus, é porque Maciel tem um Israel do diabo aí, tem um Israel de outra pessoa, tem um outro Israel aí. É por isso que ele diz claramente que a Escritura fala claramente da nação de Israel como etnia, e a Bíblia fala claramente de Israel como uma nação espiritual, que não tem nada a ver com a hereditariedade, com a carne, com o ser natural. Tem a ver com a nova criatura, aquele Jacó que teve o nome mudado para Israel. Aquela simbologia de naquele dia, o Jacó, homem carnal, morreu e ali sai uma nova criatura que Deus enxerga, é Deus quem coloca o nome dele, você agora é Israel, você agora é um homem espiritual, uma nova criatura sob meu espírito. Então veja que Paulo é muito claro nisso. Paulo, homem espiritual, interpreta as Escrituras como ela tem que ser interpretada, com espiritualidade. O Israel, a todos quanto andarem nessa verdade, é Israel de Deus. Não, mas eu sou judeu de nascença, eu sou judeu de nascimento, eu sou filho de descendente de Abraão. Se não andar segundo as regras, o conhecimento bíblico, não é Israel de Deus, é só o Israel nação, é só Israel etnia. E está assim lá em Jerusalém de Israel etnia, está assim de judeu no mundo, que é só etnia, está assim de cristãos no mundo, que é só carne, não é espírito.
O Israel de Deus, os cristãos de Deus, são aqueles que estão no Espírito. É a esse povo que Pedro está dizendo: toda a casa de Israel, todos vocês que foram chamados para ouvir, todos vocês que são carnais, cristãos e judeus, escutem essa verdade, para que se transforme no Israel de Deus, para que deixem de ser carnais e se tornem espirituais. Ainda no livro de Efésios, Paulo diz, Efésios 2, 12 a 14, ele fala, mostra que os gentios, antes excluídos, os gentios, as 10 tribos, antes excluídos das promessas de Israel, agora foram inseridos na aliança por meio de Cristo, formando um só povo, uma só casa de Israel agora, formada por judeus e gentios, uma só casa. É a este povo que Pedro está falando, toda a casa de Israel. Pedro não está falando para o povo de Jerusalém, lá no Oriente Médio, não. Está falando para o mundo todo, para o mundo todo, que ouviu a palavra de Deus, que ouviu Jesus Cristo e querem seguir. É para esse povo que ele está falando. É para mim e para você. Casa, verdadeiramente casa de Israel. Ele continua ainda, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, Paulo diz, ó, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente. A circuncisão verdadeira não é aquela que corta o prepúcio do homem, não. Ó, não é a verdadeira, não é a que a corta na carne. Mas judeu é o que é no interior, que tem a fé de Abraão, que tem a fé de Jacó. E circuncisão é a que é do coração, é a que é no espírito, não na letra morta, né? Cujo louvor não provém dos homens, mas vem de quem? De Deus. Então o verdadeiro judeu é aquele que vem de Deus. O verdadeiro Israel é aquele que vem de Deus. O verdadeiro povo de Deus, a verdadeira casa de Israel, é aquele que é no espírito, no coração, e não na carne, não na etnia. Paulo é muito claro em ensinar isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa é a verdade pregada nas Escrituras, cheia do poder do Espírito Santo pelo apóstolo Pedro, no livro de Atos. E quando você conhece essa verdade, você já não se deixa mais se ludibriar por pseudos pregadores, pseudos rabinos de internet, que fica tentando induzir na sua cabeça que toda profecia que ele lê é lá para Jerusalém, é lá para o povo judeu, lá de Israel, lá da nação de Israel, que você só vai compreender Deus se você aprender a língua hebraica, que você só é crente de verdade se você se tornar judeu. Você tem a obrigação de todo dia na sua igreja dizer para o mundo, o povo de Israel é um povo especial que Deus, a nação, a etnia de Israel, é um povo especial que Deus abençoa diferente dos outros. Deus dá uma bênção especial para eles. Mentira! Deus só dá bênção especial para quem guarda os seus mandamentos e faz a sua vontade. Se lá em Israel tem judeu que faz a vontade de Deus, esse é bem-aventurado e esse é abençoado por Deus. Esse é diferenciado da bênção. O próprio Jesus falou assim, quando Israel passou 3 anos e meio de uma seca terrível lá, não tinha o que comer, o profeta Elias, com o poder que tinha, Deus tinha dado a ele, não foi enviado a ninguém da casa de Israel, da terra de Israel. Foi enviado a uma pobre viúva lá na terra de Tiro e Sidom, para abençoá-la, uma gentia, e ressuscitar o seu filho. Foi a ela que foi enviado. Então, os abençoados por Deus, as pessoas que Deus abençoa, que tem o que eles chamam de olhar diferente, bênção diferente, é aqueles que obedecem os seus mandamentos. Não importa se você é brasileiro, se você é africano, europeu, se você é asiático, não importa. O que importa é obedecer a Deus. Então, toda vez que você lê as Escrituras, que eles leem as Escrituras hoje, e tudo que lê nas Escrituras, não, isso aqui é só para o judeu. O nome disso é cegueira espiritual. O nome disso é alienação religiosa. O nome disso é estar preso à mesma cegueira dos fariseus e saduceus do tempo de Cristo.
não entenderam nada das Escrituras. E muitos deles dizem: eu sou judeu messiânico e acredito no Novo Testamento, mas continua na cegueira, exaltando a tradição judaica, exaltando. Meu amigo, eu não posso estar exaltando nem tradição judaica, nem tradição cristã, nem tradição protestante, nem tradição evangélica. Eu tenho que exaltar as Escrituras sagradas. Não está perdendo tempo com tradição, com língua, com cultura. E o mundo hoje está sendo, a verdade bíblica, a sã doutrina, está sendo ameaçada por pseudos rabinos, pseudos doutores de internet, tentando pegar a Escritura Sagrada, sem o entendimento espiritual da palavra de Deus, preso à letra morta, tentando reeducar pessoas a se escravizar, a retornar aos antigos rudimentos vinculados à tradição e aos costumes. Porque não entendeu o que está sendo dito aqui, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, que Jesus ensinou o tempo todo, eles não entenderam. Né? Muitos dizem que é até messiânico, mas não entendeu o Messias, parece que não escutou nada, nem entendeu nada que o Messias disse. Pois bem, no livro de Romanos 9, 6 e 7 diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão, são filhos de Abraão. Cristo falou: até destas pedras eu faço filha. Até desses gentios de coração duro, se a fé entrar no coração deles e a obediência, eles são filhos de Abraão, não importa de onde eles vêm, né? Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Não é em Jacó, é em Isaac. Por que Isaac? Porque Isaac é o filho da promessa. Em Jesus Cristo, que Isaac aponta para Cristo, o filho da promessa também não é Isaac. Isaac é o filho da promessa no tipo. O filho da promessa é Cristo, o unigênito de Deus. Esse é o filho da promessa. Isaac era só um tipo, uma sombra. Em outras palavras, Paulo está dizendo: em Jesus Cristo, vocês são a verdadeira descendência que será salva para o reino de Deus. Não tem outro, né? Essa é a verdade que está sendo pregada aqui. Então vamos para a informação. A informação que Pedro vai falar acerca de Jesus Cristo para toda a casa de Israel. A informação. E a informação aqui é a síntese de valor que a gente vai tirar daqui agora. Essa é a informação que a gente tem que saber sobre esse Jesus que estava sendo rejeitado pelos judeus, pela Jerusalém daquela época, pela a religião tradicional lá. Que informação você tem que saber? Essa daqui, ó. Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a informação. Sabe esse Jesus que vocês crucificaram? Sabe esse Jesus que fez um monte de milagre aí, que vocês não quiseram escutar ele, que vocês mataram? Olha só, a coragem de Pedro para dizer para um monte de sacerdote que tinha uma guarda lá, os guardas lá armados, né? Para ele dizer: vocês são assassinos, vocês mataram. Agora, Pedro, quando disse vocês mataram, Pedro está dizendo: eu sou inocente, eu não matei Jesus. Claro que ele não está dizendo isso. Pedro está falando cheio do Espírito Santo isso, porque ele quer comover os corações, ele quer tocar os corações. Mas todos nós matamos Jesus Cristo. Pedro, Paulo, todo mundo. Porque foi os nossos pecados quem levou ele à morte. Os judeus e os romanos apenas crucificaram o corpo de Cristo. Mas quem levou Cristo à morte foi os meus e os seus, e os pecados deles também. Então todos nós. Então quando Pedro diz: vós crucificaste, vós mataste, Pedro está querendo dizer assim: deixe de ser cego, vocês vão continuar sendo cegos, sem reconhecer o Cristo, sem reconhecer o Senhor. É hora de despertar. E Pedro tem sucesso nisso. Tem sucesso. Veja que muita gente abriu os olhos. A forma dura como Pedro pregou: vocês são assassinos, vocês mataram Jesus, compungiu o coração deles, tocou o coração deles. E aí, ó, Pedro diz: Deus, Yahvé, a quem vocês dizem que ama e quem conhece, que vocês toda manhã quando acorda
olha para o sol nascente e diz assim: ouve, ó Israel, e o Senhor Yahvé, o nosso Deus, o nosso Elohim, é o único Elohim. Vocês fazem essa reza todo dia de manhã. Esse Deus que vocês dizem que é o único Elohim, Yahvé, esse Deus pegou Jesus Cristo, fez dele Senhor, fez dele Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Olha o conhecimento que eles tinham que ter. É por isso que Atos, aqui no capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim, ó: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome, esse nome de Jesus, a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Então veja, por que é que Pedro está pregando com toda a força ali dentro daquele povo? Porque o povo estava sob ameaça. O sumo sacerdote, todos os sacerdotes, os escribas e os fariseus, estavam todos empenhados para que dentro de Jerusalém, na Judeia e toda a região onde eles tinham acesso, esses discípulos nunca mais ensinassem esse nome de Jesus. Enquanto Pedro está dizendo, a igreja de Cristo está nascendo agora sobre uma verdade que todos têm que saber com certeza. Enquanto eles estão querendo afundar e esconder o Cristo, nós estamos exaltando Ele como Senhor e como Cristo. Enquanto o mundo está escondendo a verdade sobre Jesus Cristo, a gente tem que estar ensinando sobre Jesus Cristo. Eu pergunto para vocês, a igreja evangélica de hoje ensina sobre Jesus Cristo? Cite uma. Eu desafio os que estão aqui e os que estão acompanhando aqui pela internet. No próximo domingo vocês estão liberados, não podem nem vir aqui para a igreja. Eu vou estar aqui pregando, mas se vocês quiserem, procure uma igreja para vocês visitarem no próximo domingo. Caderno e caneta, vão lá e anotem o que vocês vão escutar lá, para ver se eles estão ensinando sobre Jesus Cristo. Se quiserem ir no domingo seguinte, vão um mês inteiro, para ver se alguém vai falar sobre Cristo. Sabe o que eles estão falando lá? O que a Bíblia não ensina. Vão estar dizendo o tempo todo: prosperidade, promessas, falsas profecias, adivinhações, muita festa, muito pulo, muita dança. E sabe o que eles vão pregar lá da Bíblia? O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos adorar o Espírito Santo. Vamos cantar o Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais amável do mundo. Vamos adorar o Espírito Santo. Só falam isso. Perderam de vista a pregação do verdadeiro Evangelho. Mudaram a Bíblia toda. Estão completamente escravizados por uma ideologia que inventaram nos últimos 30 anos. Estão completamente cegos, sem rumo, porque perdeu de vista a verdadeira pregação. Ora, o diabo investiu todas as suas forças no princípio da igreja. Está lá na profecia do Apocalipse 12. A profecia do Apocalipse 12 diz que quando a mulher Maria estava para ter Jesus, o filho varão que iria fundar essa igreja, queria criar uma descendência para a igreja no filho varão, o dragão parou diante dela, esperando ela ter o menino para comer o menino, quando ele nascesse. Então a força do dragão todinha, Marcel, era no início da igreja, quando nascesse o menino. E os próprios religiosos judeus, a quem o povo está exaltando hoje, é o judeu. O judeu é um ser humano comum, rapaz. Pare com isso. Não existe mais diferença entre necessidade de conhecer a palavra entre judeu e gentil, não é tudo igual. Ou o judeu não foi gentil um dia, ou Abraão não foi um gentil, ou Isaac não foi um gentil, Jacó não foi um gentil. Todos foram gentis. E tem gente exaltando aqui, exaltando pele, exaltando etnia, exaltando sangue, DNA, exaltando cultura, e a verdade espiritual sendo esquecida. Eles quiseram calar a verdade por meio da perseguição, proibindo o povo de falar no nome de Jesus. E Pedro falou assim: aí é que você tem que falar. Diga para o mundo inteiro que ele é Senhor. Deus o elevou, lhe deu um posto de Senhor.
que no grego, que eles colocam no grego aí o termo kyrios quer dizer Senhor, um posto de hierarquia acima de todo mundo, acima de todos os homens. Ele é o Senhor de vocês, Ele é Senhor do César, Ele é Senhor do Herodes. Deus o colocou nessa posição, e a gente vai esconder o Senhor, o nosso Senhor do mundo? A gente vai deixar de falar no nome dele? Os judeus estavam querendo calar. A igreja evangélica de hoje, com as suas pregações, está querendo que nós silenciemos sobre Jesus Cristo. Nós temos que pregar quem é Jesus. Temos que pregar o Jesus Filho de Deus. Temos que pregar o Jesus Filho do homem. Estão desvirtuando Jesus. Deus o elevou a essa posição. Se eu não conhecer o Jesus, não vou conhecer o Deus que o exaltou. E eles queriam a todo custo calar a verdade que estava iniciando a igreja, a base, os alicerces, os fundamentos da verdade. Em Atos 5:28 ele diz, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasse mais nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Os judeus reclamando com Pedro: Pedro, nós não já demos a ordem a você para você não falar mais nesse nome? Deram uma surra infeliz em Pedro, quase mataram Pedro. Prenderam Pedro, fizeram isso com Paulo também algumas vezes, né? E aí, a gente já disse para você não falar mais nesse nome? E você continua, inclusive, colocando o sangue dele sobre nós. Claro que foi eles que mataram. Foi vocês que mataram ele. Foi vocês que derramaram o sangue dele. O sangue dele está sobre vocês. O sangue de Jesus está sobre nós aqui? Se o sangue de Jesus não estiver sobre nós, a gente não é lavado dos nossos pecados. Está sobre nós sim, porque nós é quem o crucificamos. E eles não queriam aceitar isso. É como se dissesse: não quero o sangue de Cristo sobre mim, eu não quero ser lavado pelo sangue dele. Não entenderam. Parece que até hoje não entendem. E Pedro dizendo para eles claramente, e eles querendo que eles não falassem o nome de Jesus. E Pedro: diga para todo mundo que Jesus é Senhor, que ele era o Messias, o prometido. Que coisa maravilhosa, né? Continuando o texto, ainda diz aqui no livro de Atos capítulo 7, lá com Estevão, né? O discípulo Estevão. Mas eles gritaram bem alto, né? Eles gritaram bem alto, taparam os ouvidos e juntos lançaram-se contra Estevão. E expulsando Estevão da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então veja que eles, ao Estevão dizer claramente: eu estou vendo Jesus no céu, em pé à direita de Deus, eles não aguentaram, eles taparam os ouvidos. O verso 56. Como é que esse doido está dizendo que está esse Jesus, que a gente está proibindo de falar o nome dele, ele está no céu à direita de Deus? Eles não conseguiam enxergar isso. Não aceitavam a exaltação de Cristo. Pedro disse: ele foi feito Senhor e Cristo. E agora Estevão diz: ele não foi só feito Senhor e Cristo, ele está em pé à direita de Deus. É a segunda pessoa mais poderosa do universo. E aí é que eles enlouqueceram. Eles haviam proibido de falar, agora eles mataram mataram Estevão, porque já não suportavam mais escutar o nome de Jesus. Sabe o que é triste, meus amados? É que tem muitos evangélicos que já não mais suportam a nossa pregação quando a gente fala de Jesus. Quando a gente diz quem é Jesus. Estão com esse mesmo espírito dos religiosos cegos lá de Jerusalém. Mas isso não pode nos impedir de nós continuarmos falando de quem é Jesus Cristo. Porque essa é a base da igreja. Para os religiosos, a casa de Israel, aqueles que dizem que tem a Bíblia, mas não leem a Bíblia, nem compreendem, eles têm que voltar à lição de criança número 1, para saber quem é Jesus primeiro. Para depois entender o resto da doutrina. Tem que saber quem é Jesus. E ali Pedro começa
da aula 01, né? E ainda no texto de Filipenses, Paulo vai continuar pregando depois, tanto para judeus quanto para gentios. Paulo diz: por isso Deus o exaltou. Exaltou quem? Jesus. O exaltou acima de tudo. Acima de tudo. Não tem ninguém que ele... Jesus não está abaixo do César. Jesus não está abaixo de um anjo. Acima de tudo. E deu a Jesus o quê? O nome. Artigo definido aqui, ó. Não é um não, é o nome que já estava previsto na Escritura. O nome que está acima de todos os nomes. Ou seja, veja, acima quer dizer, ele está falando de uma exaltação de ordem hierárquica. Um poder de hierarquia, uma autoridade. Está acima de todo nome. Para que em nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, começando pelos anjos, e na terra, e debaixo da terra. Uma força de expressão, né? E toda língua confesse. Mas, não é só no hebraico, não, só quem pode confessar, né, os hebreus, porque a língua brasileira é pagã, né? Não pode falar. Toda língua confesse, viu, Eva? Você pode confessar em português, em chinês, em latim, qualquer língua. Ó, toda língua confesse que Jesus é quem? O que Pedro disse, Deus o fez Senhor, e toda língua confessa que Jesus é Senhor. Deus o Senhor exaltou, elevou. Senhor é um título, é uma posição hierárquica. A Bíblia ensina no Antigo Testamento, em 200 versos, dizendo assim, olha, quando você se fizer Senhor do seu irmão, Senhor é um título. Senhor quer dizer alguém que é o chefe do outro, que é superior ao outro, em qualquer situação, ou numa força militar, como existe a posição de um sargento e de um soldado. O sargento é senhor do soldado, é uma posição hierárquica. Isso é o que diz tanto a letra morta quanto o contexto espiritual. Está dizendo que Jesus é superior a todos nós. E se nós o matamos, uma traição. Porque um servo, ele obedece ao seu senhor, ele não mata seu senhor. Deve obediência. É a regra. Cristo é o Senhor. Essa é tem até a igreja, viu, Eva? Que tem um nome bem grande assim, ó. Jesus Cristo é o Senhor. Mas prega tudo errado. É só na parede. Porque não fala de Jesus. É só que o Espírito Santo é Deus, é só traz dinheiro, me dê mais dinheiro, né? Mas é só na filosofia. Mas a crença de quem é Jesus, o povo não tem ensinado isso. Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou exaltando Ele como Deus ou estou glorificando a quem? Ao Pai. Como é que eu estou dando glória ao Pai, a Deus o Pai? Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, por quê? Se eu reconheço Jesus, um ser humano igual a mim, que foi feito Senhor, eu estou reconhecendo a autoridade de quem? Dele ou do Pai, que deu essa autoridade a Ele? Estou glorificando a Deus. Olha o texto claríssimo do apóstolo Paulo, né? Didaticamente muito simples. Agora vamos para a informação que é assimilada no Espírito. Essa informação que nós estamos assimilando aqui foi assimilada no Espírito assim que Pedro pregou por aquele povo que estava lá. E o que acontece quando a informação, a verdade doutrinária é compreendida em nosso coração? O que acontece? Olha o que diz o texto. Compungiram-se em seu coração. Claro que é no coração, claro que é no Espírito, ó. Eles ficaram com o Espírito tocado ao ouvir aquilo. Eita, rapaz, nós matamos o Messias, foi? E agora? Como é que pode a gente... Quando Pedro disse isso, eles ficaram com o coração aflito. Mas a gente estava tão cego que não percebeu isso. E agora nós fomos tocados porque vocês, homens ignorantes, estão cheios do Espírito Santo, pregando com tanto poder, falando nossa língua nativa. Isso é uma manifestação do sobrenatural de Deus aqui. Então vocês não estão mentindo. Então a gente errou. Então eles caíram em si, compungiram seus corações e entenderam que realmente estavam negando o Cristo. Ó,
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Foram batizados os que de bom grado receberam com o coração agradável, com os ouvidos agradáveis aquilo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas aos apóstolos, à fé. E perseveravam essas pessoas na doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinavam, não mais os fariseus. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. Veja que quando as pessoas reconhecem que Jesus Cristo é Senhor e Cristo, quando as pessoas entendem essa verdade, olha o que aconteceu na vida delas. Elas aceitaram a verdade que Pedro estava pregando, né? E Pedro vai dizer, né, que vocês precisam não só reconhecer que Jesus é Senhor e Cristo, mas tem que ser batizado no nome dele. É o que ele vai dizer, não é? Olha que maravilha. Fazer o quê? A consequência desse entendimento. Aí eles vão perguntar aqui, ó. O que faremos? Perguntaram aquele povo, aquelas era mais de 3.000 almas, né? 3.000 foram só as que se batizaram. Teve muito mais do que 3.000 almas ainda ficaram inclinados ao judaísmo, né? Com medo da perseguição judaica. Eles perguntaram, o que vamos fazer? Todo coração compungido, todo coração tocado pela palavra de Deus, ele se pergunta, o que eu vou fazer agora? Sabe por quê, Eva? Porque o Espírito, quando toca a fé em nossos corações, a fé, ela gera ação imediatamente. Não existe você conhecer a palavra agora, no próximo ano eu vou começar a guardar esse mandamento. É agora. Cristo curava e dizia, levanta-te, dispõe-te, vai-te, era o tempo todo, ação imediatamente. Esses homens, Pedro não fez um apelo como os pastores fazem hoje, não. Quem quer aceitar Jesus, levanta o braço, levanta aqui, não sei o quê. Não. Iniciativa deles. Foi eles que perguntaram. Pedro só disse o que era verdade. E eles não se controlavam pelo toque. O que é que a gente tem que fazer agora? Me diga, se você disser, eu faço. É praticamente isso que eles estão dizendo. Assim que, se alguém está em Cristo, é o quê? Paulo diz assim, Abraão, vou ler com você aqui o texto novo. Olha aí para a tela. Assim que, se um judeu está em Cristo, nova criatura, é assim que está escrito? Alguém é um judeu ou qualquer pessoa? Alguém é indefinido, é qualquer pessoa, de qualquer nação do mundo, qualquer etnia, não importa se você é branco, preto, gordo, amarelo, magro, não importa, é alguém, é um ser humano qualquer. Se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. Uma nova criatura é as coisas velhas, as culturas, as coisas que eles estavam aprisionados, isso já passaram. Eles não queriam abandonar isso, por isso que não estavam entendendo. E eis que tudo se fez novo. Nova vida, novo estilo de vida, forma de compreender a palavra. E aí Paulo ainda diz no versículo 12, como é que tem que acontecer, o que nós temos que fazer agora? Paulo diz assim, ó, sejam inconformados. Olha o que Paulo está dizendo. Sejam pessoas inconformadas. Não se conformem com nada neste mundo. É o que ele está dizendo. E não sejais conformados, ou seja, seja inconformado. Com o quê? Com este mundo. Mas, ao invés de ser conformado, sejam o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Escutem primeiro. Aqueles homens foram renovados porque eles escutaram a palavra de Pedro. Quando Pedro falou, saibam, precisam saber com certeza o que eu vou dizer. Renovação do entendimento. O entendimento vem pelo conhecimento da palavra, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Mas eu só posso isso aí se eu me tornar um sujeito inconformado com as coisas do mundo. Eu não preciso e não devo me conformar com todo o sermão que se faz na internet, do pastor, do rabino, tanto em qualquer lugar.
tem que ser como os bereanos. É Paulo que está... Vou me conformar com o que Paulo está dizendo, não. Vou verificar se ele está dizendo é verdade mesmo. O cristão, ele é inconformado com tudo que vem do mundo. Eu não estou dizendo que ele é agressivo, que ele é deselegante, que ele é mal educado, não. O cristão é educado, ele escuta o outro, escuta, tenta entender, né? Trata bem as pessoas, sabe escutar, sabe falar. Eu estou falando que ser inconformado é no espírito. Não pode aceitar tudo e dizer amém para tudo, não. Tem que saber se aquilo realmente é verdade e vem de Deus. E aí, Jeremias 24:7, ele diz assim, ó, o que é que o Senhor diz aqui? Ó? Olha que maravilha. Para que essa pessoa seja uma nova criatura, para que ela possa fazer diferente a partir de então, como uma nova criatura, o Senhor diz, ó, eu vou dar a vocês o quê? Um novo coração. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam. Quem vai dar o espírito, coração, espírito, mente, né? Eu lhe darei uma mente com discernimento para que me conheçam. Porque eu sou o Senhor e vocês serão o quê? Meu povo. E eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim, como? Na raça, na carne, na etnia ou de todo o coração? Coração, mente, espírito. Olha que maravilha. Os bem-amados. E vamos agora para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão aqui. 2 por 2, né? 2 por 2. Pedro vai dizer, o que é que você tem que fazer? Perguntaram? Vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Aí Pedro disse, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome desse Jesus que Deus fez Senhor e Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos vossos pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja que eles perguntaram o que tinham que fazer. E Pedro disse muito mais. Pedro disse, vocês vão fazer 2 coisas para receber 2 coisas. É 2 por 2. Vocês vão fazer 2, para cada coisa que você fizer para Deus, Deus lhe retribui. É o princípio da justiça, Eva. Dente por dente, olho por olho. Ninguém nunca faz nada para Deus se não receber em troca. Se não receber a recompensa. Se não receber a promessa. Ninguém trabalha de graça para Deus. Eu até um certo tempo pensava que eu trabalhava de graça, mas tudo que eu faço para Deus, Ele me dá em dobro. Tudo que eu faço para Deus, Ele me recompensa. Quanto mais eu trabalho fisicamente, fico esgotado, mas Ele me dá descanso espiritual, que é o mais importante que o descanso físico. Ele me dá refrigério. Deus é maravilhoso. E olha só, Ele diz assim, ó, primeiro se arrependam. Por que Ednalva ele diz se arrependam? Sabe por quê? Olha, Ednalva ele diz aqui, ó, arrependei-vos. Porque quando ele diz arrependei-vos, se eu não me arrepender, os meus pecados não são remidos, perdoados. É por isso que é 2 por 2. E está na sequência, ó. Está no respectivamente aqui, ó. Opa, pulou aqui sem querer. Vamos lá. Por isso que ele diz aqui, ó. Arrependei-vos para que haja remissão dos pecados. Sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo. Inclusive, o próprio dom do Espírito Santo em mim já é um batismo espiritual. Pedro não diz, vocês têm só que se arrepender e ser batizado, não. Pedro está dizendo, vocês precisam se livrar do pecado. Vocês precisam receber o dom do Espírito Santo. É por isso que vocês têm que se converter e têm que se batizar. Porque vocês não precisam se arrepender somente. Vocês não precisam se batizar. Vocês precisam mesmo é ter os pecados perdoados. Vocês precisam mesmo receber o dom do Espírito Santo. Mas só tem isso se fizer isso aqui primeiro. Não existe remissão de pecado sem arrependimento e sem conversão. Não existe. Não existe dom do Espírito Santo sem batismo. Se eu não receber o Espírito Santo em mim, o batismo com o Espírito Santo, como é que eu vou desenvolver os dons espirituais? E é o que Pedro está ensinando aqui. Essa é a verdade. E tudo começa quando nós reconhecemos que Jesus
é o Senhor e o Cristo. Aonde? Na doutrina ou no meu coração e na minha vida? Jesus é Senhor e Cristo na sua Bíblia, na sua doutrina, no seu estudo bíblico? Ou Ele é o Senhor e o Cristo no seu coração, na sua vida? Quem é que manda na sua vida? É você mesmo ou é o Cristo, o Senhor, que está entronizado no seu coração? A inspiração que vem para você é a sua própria inteligência ou é a do Cristo, do ungido? E essa é a verdade bela que Pedro passa para cada um de nós. Porque a promessa, disse Pedro, esta promessa diz respeito a vocês hoje, aqui, toda a casa de Israel, aos vossos filhos que vão viver no 2º século, 3º século, 4º século, e também a todos os que estiverem longe, lá no século 21, lá em 2025, lá na Cidade da Esperança, lá no Brasil, a todos que estiverem longe daqui, a qualquer um, a todos quantos Deus chamar, não é só judeu não, é qualquer um que Deus chamar, e qualquer um que testificar desta palavra. É por isso que o texto conclui dizendo que Pedro não ficou por aí. Pedro apresentou o alicerce, a base de toda a verdade, Jesus Cristo como Senhor e Cristo, Jesus como Senhor e Cristo, mas ele pregou muitas outras palavras, testificando que Jesus era Senhor e Cristo. E essa é a verdade que nós precisamos pregar. É por isso que nós dedicamos nos últimos 7 domingos passados, 7 domingos falando quem era o Cristo, quem era o Jesus, para que o mundo saiba, né, que Deus o enviou. Para concluirmos, a Bíblia nos diz o seguinte: no ápice de seu sermão, no dia de Pentecoste, após confrontar os ouvintes com a verdade sobre Jesus e anunciar a necessidade de arrependimento, Pedro oferece uma palavra de consolo e esperança. A mensagem que poderia ser exclusiva para Israel é declarada universal. Deus não é seletivo com base em raça, idade ou distância, mas chama a todos. A natureza da promessa é pessoal, familiar e abrangente, como a graça de Deus em Cristo Jesus é para cada um de nós. Que o Senhor, meus amados, nos abençoe nesta noite, nesta semana, e que cada um de nós possamos pregar com as nossas bocas e com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas atitudes, que Jesus é o Senhor e o Cristo, mas Ele é o Senhor e o Cristo em nossas vidas. Amém.